Fala galera da Dev muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e aquele abraço especial para toda a galera que é membro do nosso canal. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre o return. Então na última aula nós fizemos esse return aqui, se o número 2 for diferente de 0, e existem outras formas de você fazer que vai atingir o mesmo resultado, né? Então eu vou copiar aqui, por exemplo, essa linha aqui, esse método inteiro, e vou só renomear aqui para 0,2 para vocês verem como é que pessoas pensam de forma diferente, mas o resultado, na verdade, é o mesmo. Então, por exemplo, uma das formas que esse método faria a mesma coisa, mas de uma forma diferente, é você, por exemplo, adicionando o else. Então, ao adicionar o else, ele vai executar da mesma forma. Como nós temos o return aqui nessa linha 19, o que acontece? Quando chegar nessa linha return, essa linha 21 não é executada. E aqui, nesse caso da linha 28, ele só vai executar a linha 28 se essa instrução aqui ela for avaliada em false. Então, esses dois métodos eles vão atingir o mesmo resultado. Então, se eu copiar aqui na calculadora test03, eu vou adicionar aqui, por exemplo, um salt, né? Calculadora, ponto divide 2 número 02, 20 e 0. Então, vocês vão ver que ele imprime 0 exatamente da mesma forma que ele imprimiria divide dois números. Então, tem divide dois números e divide dois números 0,2. Então, está fazendo a mesma coisa? Tá. De uma forma que tem um pouquinho mais de código? Sim, mas não significa que está errado. Então, isso é um estilo de desenvolvimento. Legal. A outra coisa que nós poderíamos fazer também nesse método é trocar a lógica. Por exemplo, ao invés de você fazer a comparação com 0, eu quero executar esse num dividido por num 2 se num 2 for diferente de 0, não mais igual. Então, eu poderia fazer assim, ó, se num 2 for diferente de 0, significa que agora eu tenho que fazer a divisão. Eu vou copiar e, como você sabe, o return ele para, ou seja, se ele for diferente de 0, retorna o resultado da divisão. Caso ele seja igual a 0, que é tipo o else que está implícito aqui por causa desse return, ele vai retornar 0. Então, se eu executar agora com Ctrl Shift F10, você vai ter o mesmo resultado, 0. Por quê? Ele imprimiu isso aqui. Se eu trocar isso aqui para 2, você vai ter o resultado 10. Por quê? Porque esse if que está sendo executado e esse daqui não. Bom, e tem mais uma regrinha que nós temos que aprender no return, é que nós podemos usar o return para métodos void também. Então, por exemplo, eu vou copiar esse método aqui e vou fazer o seguinte, eu vou remover tudo que tem dentro. Em vez de public double, ele não vai retornar nada. E o nome desse método vai ser imprime divisão de dois números. Mais fácil ter escrevido o método. Então, public void imprime divisão de dois números. Não tem retorno, ou seja, eu não posso retornar um valor. Não tem como retornar um valor porque eu estou falando que o retorno não existe, é void. Então eu quero fazer o seguinte, ainda tem que verificar se o número 2 ele é 0. Ou seja, se número 2 for igual a 0, o que eu faço? Eu não posso fazer divisão. E eu também não posso retornar mais. Eu poderia imprimir 0? Posso. Mas eu também posso fazer algo mais bonitinho, que é colocar uma mensagem. Não existe divisão por 0. Eu poderia colocar a mensagem aqui também? No caso aqui, poderia, tá? Não tem problema. Você pode pegar essa mensagem aqui, ó, copiar aqui e colocar aqui e executar o código, Shift F10, que ele também vai imprimir. Ups. Na verdade, eu preciso forçar ele ser 0, né? Senão não dá. Então, calculadora, divide dois números 0, 2. Número 1, 20. Número 2, 0. Número 1, 20. Número 2, 0. Vai ser igual a 0, ou seja, essa linha vai ser executada. Shift F10. Então, não existe divisão por 0, ele retorna 0, tá? Mas eu vou remover para a gente não se confundir e voltar aqui para onde a gente está. Então, agora eu tenho aqui, se o número 2 for igual a 0, imprime isso aqui. Se não, eu quero imprimir quem? A divisão. Número 1 dividido por número 2. Então, eu vou agora copiar esse imprimir dois números e vou voltar lá no calculadora teste. Eu vou colocar aqui um divisor, só para a gente saber de onde nós estamos imprimindo. Vou
colocar aqui e mostrar para vocês uma coisa interessante. Quando você tem um método system.out.repeatLine, você não pode colocar dentro dele uma chamada de um método que não retorna um valor. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar um número diferente aqui, vamos colocar 86. Se você colocar um método uma chamada de um método dentro de um system.out.println que o retorno não existe, que é void, você vai ter um erro de compilação. Por quê? Porque o system.out.println precisa de um valor para imprimir no console. Então, aqui no nosso caso, para executar, nós precisaremos retirar do system.out.println, porque esse cara já tem o system.out.println. Então, eu vou executar agora 86 e vou colocar um valor aqui, 5. Shift F10. Então, 17.2, ou seja, funcionou legal, 17.2, ele não imprimiu isso aqui, porque é diferente de 0, mas o que acontece se a gente passar 0 agora? Se você falou que vai dar capinha na palheta, você está certo, vai dar capinha na palheta. Por que está dando problema? Porque num 2 é 0, ele imprime, mas o que acontece? Ele também continua a execução, então se eu colocar um breakpoint aqui, vocês vão ver que ele vai executar essa linha, mas ele vai continuar. Por quê? Porque não tem como parar. Se você colocar um break, o break ele vai dar erro de compilação, porque a gente não está dentro de um laço loop ou switch, como ele está falando aqui. Se você colocar um else, ele funciona. Aí sim a nossa lógica está corretíssima. Por quê? Porque ele só vai executar esse cara se essa expressão for falsa. Então agora Shift F10, não existe divisão por zero, e ele não tenta fazer isso aqui. Mas existe uma outra forma. É tipo um break para métodos void. E você só pode utilizar quando o método é void, que é você colocar return ponto e vírgula. Então, basicamente, isso é o break. E nós temos os laços de repetição, porque quando ele chegar nessa linha 34, ele simplesmente, opa, vou voltar lá para o meu calculador a teste. Então, colocando aqui o breakpoint com Shift F9, executando em modo debug, você vai ver que ele chegou nessa linha, F8, ele entrou dentro do if, executou essa linha, como nós podemos ver aqui, não existe divisão por zero, e o return vai ser executado, e essa linha de baixo ali nunca vai ser executada. Então, é como se fosse um if-else. A diferença é que, na minha opinião, fica um pouquinho mais limpo do que se você utilizar if-else. Então, 3 jeitos de fazer praticamente a mesma coisa. Na verdade, isso aqui é diferente porque é void, mas é só para vocês verem que a lógica de programação é algo individual, né? Conforme você ganha experiência, você vai criando seu próprio estilo. Qual é o seu estilo, William? Esse aqui. Eu prefiro fazer, tipo, parar a execução do resto do método logo no comecinho. Então tem gente que faz a execução do método no começo, caso seja de algum problema, ele já vai lá para baixo. Não, eu prefiro colocar, é uma preferência pessoal, as validações para parar a execução do método já no comecinho do método e depois a execução da lógica de negócio. Mas isso é uma opção pessoal. Bom, então era isso, galera. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.